Se já ouviste falar sobre ETFs, provavelmente já ouviste isto. ETFs são ótimos, que são baratos e que são para o longo prazo. Ok, mas isso é conversa superficial. E o objetivo deste vídeo é outro. Eu quero que tu consigas olhar para qualquer ETF e responder a estas 5 simples perguntas. Que ETF é este? O que é que tem lá dentro? Quanto custa? Qual o risco real e se faz sentido para ti? Porque a maior parte dos erros com os ETFs não vem do produto, vem sim do comportamento e da falta de clareza. Um ETF significa Exchange Traded Fund e traduzido à letra é um fundo negociado em bolsa. Mas esta definição não ajuda muito. A definição que interessa é esta. Um ETF é um cesto de ativos que podes comprar e vender como se fossem uma ação. E esse cesto pode ter, por exemplo, ações de empresas, obrigações que são dívida de empresas ou do Estado, commodities, mas aqui é um pouco mais raro por causa de limites de concentração e risco, ou uma mistura deles. E muitos ETFs não inventam uma estratégia, eles simplesmente replicam um índice. E aqui um índice é a regra. Por exemplo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos é o S&P 500, ou por exemplo, as maiores empresas do mundo desenvolvido, o MSCI World. O ETF é o veículo que executa essa regra. E por que é que existem ETFs? Vamos ser honestos, investir em ações individuais exige muito mais do que parece. Exige, por exemplo, escolher as empresas corretas, acompanhar os resultados dessas empresas, ter um entendimento profundo dos setores, lidar principalmente com as nossas emoções e aceitar que, por vezes, nós estamos errados. E mesmo que escolhas boas empresas, podes ter o azar do timing, do setor ou de uma crise financeira. Agora imagina alguém que quer fazer o básico bem feito. Eu, por exemplo, quero expor-me ao crescimento das empresas, mas não quero apostar numa só empresa. Então eu aqui tenho duas opções. A primeira é comprar muitas ações diferentes, mas isso vai sair muito caro, será difícil e trabalhoso pela análise complexa das empresas que tenho que fazer. E a segunda opção é comprar um ETF que já traz essa diversificação. E aqui a grande promessa dos ETFs não é ganhar mais, é errar menos e complicar menos, porque, na verdade, o estudo que exige para comprar um ETF é bastante inferior a estruturar uma carteira organizada e diversificada de ações. Como exemplo prático, imagina se tu tivesses comprado ações do Lehman Brothers nos inícios dos anos 2000, uma empresa que parecia incrível e depois foi à falência em 2008 por causa da crise do subprime. Aí tu aprendias da pior forma. Com um ETF, tu já diluías completamente esse risco porque estás exposto a várias empresas e a diferentes setores de atividade. E como é que um ETF funciona por dentro? É aqui que quase ninguém explica isto direito. Um ETF tem, por exemplo, um emissor ou então uma gestora, que temos como, por exemplo, a Vanguard ou a iShares, mas existem outras. Depois tem um índice de referência, o S&P 500, o MSCI World, entre outros. Tem também uma forma de replicar. Temos a forma física, é a física total, a por amostragem e a sintética. E temos também uma taxa anual, que é a taxa que o fundo ou o ETF cobra automaticamente por cobrir os seus custos de funcionamento. E temos também um preço que oscila em bolsa. Quando escolhemos um ETF, há um detalhe muito importante que muita gente ignora. A forma como esse ETF vai replicar o índice. E aqui existem 3 formas principais. A primeira é a replicação física total. E aqui o ETF compra literalmente, ou quase tudo, todos os ativos que fazem parte desse índice, nas próprias proporções corretas. É a forma mais simples e transparente de replicação. Sabes exatamente o que o ETF tem e o risco é mais fácil de percebermos. Depois temos a replicação por amostragem. E aqui, alguns índices têm centenas ou até milhares de posições. E aqui, em vez de comprarmos tudo, o ETF compra apenas uma amostra representativa, que replica muito bem o comportamento do índice. É uma solução eficiente, mais barata e perfeitamente normal em ETFs muito grandes. Por fim, temos a replicação sintética. E aqui o ETF não compra diretamente os ativos do índice. Usa assim derivados, normalmente swaps, para replicar o seu desempenho. Isto é comum em certos tipos de índices, como os commodities ou mercados mais difíceis de aceder. Agora tenha atenção a uma coisa importante. Replicação sintética não é algo mau por si só, mas é um detalhe de risco que o investidor tem que conhecer, principalmente por causa do risco de contraparte.
Então, qual é o melhor? Não existe uma resposta única. Para a grande maioria dos investidores de longo prazo, a replicação física total ou por amostragem é normalmente a escolha mais simples e confortável. Já em índices mais complexos e de difícil acesso, a replicação sintética pode ser a única forma viável, desde que o ETF seja bem estruturado e regulado. E aqui a ideia-chave é esta: não existe replicação boa ou má, existe sim a replicação certa para o teu objetivo e para o teu perfil de risco. Vamos agora ao exemplo mais comum. Tu compras um ETF que replica o S&P 500, que engloba as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui o que é que acontece na prática? Tu não compraste o S&P 500 diretamente. Tu compraste sim um fundo que detém essas ações, ou de certa forma replica pelo método X, para ela sim se comportar como o S&P 500. E o S&P 500 tem empresas como a Apple, a Microsoft, a Amazon, etc. Mas atenção, tu não escolhes aqui as percentagens de cada empresa para o teu ETF. É o índice que escolhe. E aqui, claro, as maiores empresas, claro que vão ter um maior peso no ETF. Então, quando, claro, as gigantes sobem, o índice sente mais essa subida, mas claro, ao descer, o índice também vai sentir mais essa descida. Agora imagina que, em vez do S&P 500, tu compras um ETF do MSCI World. Muita gente acha que, por dizer World, significa o mundo inteiro, mas na verdade geralmente significa o mundo desenvolvido, que será os Estados Unidos, mais Europa, mais Japão e algumas chinesas. E mesmo assim, os Estados Unidos costumam ser a grande parte desse índice. E pelo facto de dizer World, não é igual a todos os países do mundo, e normalmente continua muito exposto, cerca de mais de 50% aos Estados Unidos. Então o que muda do S&P 500 para o World? Basicamente muda em que temos mais países, mais moedas, mais setores fora dos Estados Unidos, mas ainda assim com um forte peso americano. Agora vamos a um exemplo onde muita gente se engana, que são nos ETFs de obrigações. A pessoa pensa que por ser obrigações isso é igual a ser um investimento mais seguro, mas nem sempre. Um ETF de obrigações pode cair e pode cair bastante, e vai depender simplesmente da sua maturidade, que é a duração que vai durar, a sua taxa de juro, a qualidade do emissor dessa obrigação e a moeda a que está a ser negociado. Então aqui a título de comparação podemos dizer que as ações caem por medo e lucros das empresas ou então também da conjuntura económica e no caso das obrigações elas podem cair pela taxa de juro. E é um tipo de risco diferente. Por exemplo, se a taxa de juros sobe, as obrigações antigas com juros mais baixos ficam menos atrativas. Então isso leva o preço a cair. E um ETF de obrigações agrega muitas obrigações, então tu irás ver isso refletido no teu índice. Agora vamos falar sobre ETFs acumulativos e distributivos. E isto é uma das decisões mais importantes e mais mal compreendidas entre as pessoas. No caso do distributivo, o ETF paga dividendos para ti periodicamente. No caso do acumulativo, o ETF reinveste automaticamente esses dividendos. E para quem está a construir património a longo prazo, o acumulativo costuma ser mais simples porque reinveste sem tu teres que fazer nada. Mas a escolha depende muito do teu objetivo e do contexto fiscal, e aqui eu não vou personalizar, só explicar apenas o conceito. Os dividendos não são dinheiro grátis, é uma parte de retorno a ser distribuída. E se o ETF distribui, o preço ajusta-se. Agora vamos ao que interessa na escolha real. Em primeiro lugar é a taxa anual. Pode parecer pequeno, mas a longo prazo ela conta bastante. Um exemplo prático com números redondos para ilustrar. Imagina, por exemplo, 10.000 euros durante 20 anos. Uma diferença de 0,20% ao ano pode significar centenas, se não milhares ao longo do tempo, dependendo, claro, do crescimento. E não é para entrar em paranoia, mas é para respeitarmos os custos. E aqui convém diferenciar as taxas do ETF das taxas da corretora. A taxa TER é apenas a taxa cobrada pela gestora do ETF. Nada tem a ver com comissões da corretora. Agora, em segundo lugar, temos também o tamanho do fundo e liquidez. E aqui, ETFs maiores tendem a ter mais negociação, spreads menores e também menor fricção ao comprarmos e vendermos. Em terceiro lugar, é importante o domicílio. Se é na Irlanda, no Luxemburgo, vai depender. Nos próximos vídeos vamos aprofundar mais este tema. Isto aqui porquê? Porque pode ter implicações fiscais e operacionais. Mas não vamos estar aqui a entrar em otimizações agressivas, mas deves saber que elas existem, não é?
E por último, a moeda do ETF versus a moeda dos ativos, porque um ETF pode estar cotado em euros, mas investir em ativos em dólar. E aqui a cotação é diferente de risco. Então, cotação diferente de risco cambial. E comprar um ETF em euro não significa que não estamos expostos ao dólar, significa apenas é que a unidade que está a ser negociada é o euro. Agora vamos aos 7 erros mais comuns quando se trata de comprar um ETF. E o primeiro é comprar um ETF sem saber o índice que estamos a investir. Outro também é confundirmos o world com o mundo inteiro, como já falamos. E há também gente que acha que um índice, por ser negociado em euro, elimina o risco cambial. Mas existe um erro muito comum que é compras sobrepostas. Por exemplo, investir no S&P 500 e investir no MSCI World. E muita gente pensa que diversificou, mas quando na prática apenas duplicou a sua exposição, porque muito do World é posição americana. E aqui não se esqueçam, os ETFs reduzem risco de escolha, não reduzem o risco do seu comportamento. E os ETFs, será que são para toda a gente? A resposta curta é não. Não fazem sentido se, por exemplo, se tens dívidas caras e estás a ignorá-las, não faz sentido. Outra é não tens qualquer margem financeira e vais entrar em pânico com qualquer queda que possa acontecer. Outra também é querer resultados em dias ou semanas, isso não acontece, será sempre para o longo prazo. Outra é estares a usar dinheiro que vais precisar para amanhã ou para a semana, também não faz sentido. ETFs são ferramentas e as ferramentas funcionam quando usadas no contexto correto. Não é nada para amanhã nem para a semana. A nossa visão deve ser sempre como investidor de longo prazo. E o que eu quero que leves deste vídeo é, um ETF é um cesto de ativos que te dá diversificação e simplicidade. Mas tu tens que entender que estás no cesto. Não compras ETF porque toda a gente apenas está a comprar. Compra sim porque tu percebeste qual é o índice que estás a investir, qual é o risco, quais são os custos e qual é o objetivo. Então, se este vídeo te ajudou, deixa o teu like e subscreve o canal, porque eu vou continuar a fazer isto. E no próximo vídeo vou trazer a ferramenta correta para saberes em que ETF vais investir. E por fim, quero pedir que partilhes este vídeo com alguém que pense em investir em ETFs.